Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Que Deus aplique a sua palavra lida nesse instante em nossos corações. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelo presente do céu, teu Filho Jesus. Obrigado pela salvação que tu nos concedeste através do sacrifício dele. Obrigado também, Senhor, pela existência desta igreja aqui neste loteamento Nazaré, pelo teu povo que se reúne nesta hora para te adorar na beleza da tua santidade e te agradecer por ter enviado Jesus, o nosso Salvador. Abençoa aqueles que não estão conosco nesta hora, abençoa aqueles que estão espalhados aí pelas tuas igrejas, por este Brasil e mundo afora, reconhecendo o verdadeiro presente para a humanidade, teu Filho Jesus. Glória ao Pai nas alturas. Ó Deus, nós te oramos, pedindo a continuação da direção do teu Santo Espírito para este culto que estamos realizando neste momento, e que tu fales incisivamente dos corações de cada um que está presente nesta igreja, neste culto, nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados, durante a semana, final de ano, eu estou sempre lendo esses textos. E eu creio que um dos textos mais lidos da Bíblia é este, não é? Porque sempre no Natal a gente lê. Sempre no Natal a gente está falando sobre este texto, sobre o nascimento de Jesus. Olha, ali está uma família. Hoje a tendência do mundo é destruir a família. Nós somos cristãos, a igreja evangélica é uma igreja que é descendência do povo judeu, povo escolhido por Deus, povo de Israel, que aguardava o Messias, aguardava aquele que veio pagar o preço dos nossos pecados. E aí, quando Jesus nasceu, foi o grande presente do céu para nós. Nasceu o Redentor. E o profeta Isaías já falava isso 750 anos antes de Jesus nascer. E aqui o próprio texto diz, né, que como foi predito pelo profeta, que diz: eis que a virgem dará à luz um filho. Uma virgem dará à luz um filho. Então vamos pensar aqui um pouquinho tudo que a gente cantou, não é? E agora, nesse texto que eu li,
Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, noiva, desposada, casada com José, antes de ter um relacionamento sexual, ela achou-se concebida pelo Espírito Santo. Lá em Lucas diz que o anjo Gabriel apareceu para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E disse que dela nasceria o Salvador do mundo. Então a família estava ali se constituindo, marido e mulher, mas faltava o filho, né? E esse filho que ia nascer daquele casal não foi concebido por José, mas foi o próprio Deus que concebeu Maria, e ela engravidou, e depois veio Jesus, que segundo a palavra de Deus, ele seria chamado e foi chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós. Emanuel não é o nome dele, é como ele se chamaria. A função dele também, Deus está entre nós. No Velho Testamento, Deus agia pelos profetas, as epifanias, a presença de Deus através dos profetas, Moisés e os demais, mas não era Deus presente, era Deus por nós. O Senhor pelejará por nós. Chegar diante do mar vermelho: e agora, Moisés, o que é que vamos fazer? Montanha de um lado, o mar do outro, o exército farão atrás, o mar na frente, e agora? Mas o Senhor peleja por ele. Moisés, estende aí a tua mão. E o mar se abriu e eles passaram. E muitos exemplos tem no Velho Testamento. Deus agindo com Elias, com Eliseu. Mas agora é o próprio Deus que encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. E esse Deus ali estava em Jesus. Então Jesus é humanamente 100% homem, difícil de entender, né? E 100% Deus, porque ali estava pela mulher humana, Jesus humano, que chorou, que teve fome, que sofreu, mas também ali estava Jesus 100% Deus, que curava, que ressuscitava, que fez milagres e que nos deu e nos dá a vida eterna. Mas uma curiosidade: José era noivo, porque o casamento era diferente. A gente, quando fala assim, diz: mas como? Moravam juntos? Era desposada? Como era? Sim, eram casados. E eu dou sempre o meu exemplo, né, de casamento. Eu me casei no dia 14 de dezembro de 79. Estava casado, mas eu só vim casar mesmo no dia 31 de dezembro. Casar e morar junto, mas só casar mesmo, conhecer no dia 1, que era o aniversário do CN, como vai ser domingo. Porque a casa que foi prometida, tudo bem, o rapaz inventou de reformar a casa dele e não terminou, então eu fiquei na minha casa, ela ficou na casa dela, lá e cá, né? Então, nesse período o Espírito Santo chegasse, né? Mas aí ela estava, José não tinha ainda tido relacionamento com Maria, e agora ela achou-se grávida. E aí a situação para José, como o texto diz aqui: e José, como era justo, não queria infamar. Já pensou, uma mulher casada e até um filho que não era do seu próprio marido? Naquela sociedade que as mulheres eram apedrejadas, o que seria de Maria? Mas José ficou com ela, e aí só depois é que veio a revelação. Então veja, ele pagou o preço de criar um filho que não era dele, e ele, como era um cristão, ou melhor, ele era um servo de Deus, ele creu naquela palavra,
Quantos maridos hoje ia crer se estivesse no lugar de José? É o que você me traiu com o pastor, você me traiu com fulano, você fez isso, não é? Esse filho não é meu, mas José, olha, porque ele temia Deus, ele conhecia a palavra de Deus do Velho Testamento. Maria também ainda era jovem, mas com certeza a criação e a educação religiosa que hoje nós não estamos fazendo. A criança é apresentada aqui, eu digo, olha, tem que alimentar a criança físico, não é? Para ela ficar gordinha, né? Depois ficar forte, né? Educar na escola o intelectual mais religioso. Ninguém faz isso. E o menino fica gordo demais, até obeso, né? Vai para a escola com 7 anos, antes agora com 2, agora é criancinha. 2 anos está aprendendo inglês. Eu com 40 não, 65, não sei falar, só kiss me my love, né? Diga aí, professor, o que quer dizer isso? Bem, irmão, não é? Nem o verbo to be, eu sei. As criancinhas já pequenininhas já começam. Aí os pais se preocupam e gastam dinheiro, aí aquele negócio todo. Aí está doente, vai para o médico, mais religião. A criança não sabe e agora piorou, certo? José, como conhecia a palavra, e Maria ainda era jovem, mas tinha o conhecimento da palavra de Deus. E aí disse, graça, né? E ela canta assim, o cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. Era um filho que ia ser o Salvador dela, Deus que estava salvando o mundo através, né, daquele filho que ela iria colocar no mundo. Então, uma primeira coisa para a gente pensar aqui era a preservação da família. Era um motivo de separação, porque no Velho Testamento dizia, só para trair, ali também no Novo Testamento, se a mulher trair, né, por causa de prostituição, deixe. Mas ele, conhecendo a palavra de Deus, né, criou. Então, a gente pode dizer o pai adotivo, né? Quantos pais aí não podem ter filhos? Quantas mães não podem ser filhos? Mas é a mãe do coração, adota alguém de um parente, mas ali José também adotou, ensinou a profissão, não é? A Jesus, que ele precisava até chegar no tempo certo, determinado por Deus, para ele começar o seu ministério da pregação. Então ele foi filho de um carpinteiro, também trabalhou na carpintaria do seu pai, aí o pai adotivo, né? O pai que criou, mas não era o pai legítimo de sangue, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, até aí, Maria era virgem. Isso que causa muita polêmica entre católico e cristão, porque, não, Maria é virgem e continuou virgem. A gente não vai aqui questionar essas coisas, não questiona. Por isso que eu digo aqui da igreja, a gente tem que pregar o Evangelho, pregar o amor. Mas porque está na Bíblia, mas nas traduções, alguma coisa, pode ter alguém colocado, não é? Um erro. Errou aquilo ali e ficou. Alguém gravou daquela forma, mas a gente tem que mostrar a Bíblia. Mas o importante é a missão. Ele veio buscar e salvar o homem perdido. Está na Bíblia. Na Bíblia, Emanuel, traduzido é Deus conosco. E o versículo 24 diz: José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Quer dizer, ele foi morar com ela, ficou com ela. E o versículo 25, repete aí, Luciano, se puder, bota aí o 25 na tela. Mateus capítulo 1, que eu queria que você percebesse o que ele diz aí, não é? Olha, vamos ler todos juntos? Todos juntos? Quero ouvir, viu? A voz de todo mundo, eu conheço a voz de todo mundo. Vamos lá? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. A palavra Jesus tem o significado, aquele que libertará o povo, que salvar o povo dos seus pecados. Mas aí diz, olha, e não a conheceu. Essa palavra conheceu não é muito nosso vocabulário, mas o conheceu aí é um relacionamento sexual. Poderia ser assim, e José não teve um relacionamento sexual até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ah, mas o pastor está dizendo que é isso, mas pode não ser e tal, não conheceu. Não, ele já recebeu, não é?
O conheceu a palavra em outros textos, e vai falar que conheceu, teve um relacionamento. Mas aí, se a gente falar isso na igreja católica, sai correndo, né? Porque Maria continua virgem. Mas o texto bíblico, que está na minha Bíblia, que está na sua Bíblia, não, até que deu à luz o seu primogênito. Primogênito é o quê? Ei, Kleber? Primeiro. Então, se ele não conheceu até que deu à luz o seu, então pode ter tido o segundo, o terceiro, o quarto. Então, Jesus é o primeiro filho de Maria. E agora? Pois não discuta. Se ele tudo bem, o que vai me salvar não é eu crer ou não crer, se teve ou não teve, não é? Porque lá em João 3,16 diz o quê? Vamos dizer junto, que às vezes eu esqueço, não é? É a Bíblia resumida, mas depois da idade a gente vai esquecendo, né? Algumas coisas. Porque Deus deu o seu filho, o quê? Unigênito. Unigênito é o quê? Único. Então Jesus é o único filho de Deus. Mas Maria é o quê? Primogênito. Mas vamos discutir com o povo aí, então. Você quando vai na caminhada ali, viu, Kleber? Começa a me brigando, deixa para lá, certo? É o texto bíblico. Porque quando a pessoa não quer entender. Mas o importante aqui, meus irmãos, é que Jesus nasceu, é o presente de Deus para nós. Hoje está muito fácil a gente pesquisar, não é? Eu estava observando, o texto aqui diz o quê? Quando José, o menino Jesus nasceu, depois de um ano, os magos chegaram lá, quase um ano os magos chegaram. Por isso que eu digo sempre, aquele presépio que tem lá, Maria, José, o menino na manjedoura, os pastores, tudo bem, os magos não. Ali representa, mas não é. Os magos só chegaram um ano depois. Já estavam numa casa, não estavam na manjedoura. Como a gente leu no texto aí, você pode ler aqui no capítulo 2. Os magos chegaram, estavam numa casa. Então, quando os magos vieram do Oriente, os magos, porque chamado de reis, né? Reis magos chamam, que se celebra também no dia 6 de janeiro. Então, os magos eram aquelas pessoas que ficavam olhando as estrelas, né? Era astrônomo, não é astrólogo, né? Que a sua vida vai ser boa, isso é astrologia. Mas astrônomo é que está olhando para o céu e ele vira uma estrela. Ó, veja, os homens que estudam a estrela, não é matemático aí. Quando a estrela tem ele olhou lá e disse, tem uma ali diferente. E ela está andando. Vai seguir os 3 astrônomos. E foram seguindo. Quando ela parou, mas ele conhecia a palavra, ele sabia que alguma coisa aconteceu. E o profeta tinha dito, e a palavra de Deus explica, não é? A estrela seguiu Jesus. Não foi um leigo qualquer, né? Que estava seguindo a estrela, um bocado de doido, feito criança. Hoje mesmo eu estava olhando ali quando eu vinha no meio-dia. Não foi agora, de 5h30, né? Os meninos tudo correndo para pegar um papagaio. Aí corre para lá, parece um cachorro, né? O cachorro não é assim, passa uma moto, ele. Aí quando alcança, ele não pode engolir a moto e para. Passa um carro, quando chega lá, ele para. Não pode, né? É coisa. Então os magos estavam assim, procurando. Não. Ele estava a certeza que ela estava indicando o nascimento de Jesus, o lugar. E eles seguiram. Os 3 levaram presentes, né? Tem gente que vem para a igreja, não traz nada para a igreja, né? Nem o coração aberto, nem a mente aberta para ouvir a palavra. Eles foram. Aí, é claro, quando chegar no país, procurar autoridade, né? Então, chegar, né? É interessante essa Copa do Catar, né? Os costumes lá, que é bem tradicional. A nossa Bíblia, ela foi traduzida no Brasil, é muito, fica diferente no original lá, as coisas, porque lá no Catar, quem foi para lá tem que aprender os costumes, né? Foi a única Copa que não tinha bebida alcoólica, né? Foi proibido, não pode não. As mulheres não podiam descobrir a cabeça, aí foram mudando alguma coisa, né? A bandeira de Pernambuco chegou lá, e essa bandeira diz o quê? Aí começaram por causa do arco, né? O arco-íris, querendo. Mas também, eu vi o repórter dizendo, olha, quando chega lá, ele foi aconselhar, quando chega lá, tiver um casal, você não fala com a mulher não, você fala com o marido. Aqui Marquinhos está de lado, a gente abraça ali, tudo, né? Se fosse lá, olha, né, Nalva? Né, Josias?
Tinha que falar com Josias primeiro. Josias, não sei o quê. Aí, se ele permitisse, eu posso falar com ela, né? Aqui é diferente, não é? A leira. Então, os magos, quando chegaram, ele não ia direto procurar, não. Ele procurar o rei, certo? Ele foi procurar o rei Herodes, a autoridade local. E aí, quando ele pergunta, é no capítulo 2, né? Não está aqui que a gente leu, não. Leu na dramatização. Aí chegou e perguntou: olha, onde é nascido o rei dos judeus? Onde é nascido o rei dos judeus? É a mesma coisa chegar aqui para o presidente do país e dizer onde é nascido o futuro presidente, né? Aí é porque é eleição, né? Mas naquela época o rei era a sucessão. Então chega para Herodes e diz: onde foi que nasceu o rei de judeu? Porque nós vimos do Oriente, vimos sucesso e vimos aqui, o Herodes fez o quê? O rei aqui sou eu. Quem foi que disse? Aí ele já foi aconselhou: que história é essa? Não, mas está na profecia. Aí ele está certo. Olha, vai lá e procura saber onde está o menino, porque onde tiver eu vou matá-lo, né? Porque ele vai ser o meu, né? No lugar dele, o da descendência dele. Então Herodes queria destruir, mas orientado por Deus, pelo Espírito Santo, como nós vimos aqui, José, olha aí no Catar, né? Não disse: Maria, fala com José e vai para o Egito, não. Ele foi para o marido, né? José, pega a mulher e teu filho e vai para o Egito, porque Herodes, né, quer destruir. Vou terminar, meu irmão. Vou terminar em meia hora. O que eu estava dizendo assim, porque ele foi chamado de Nazaré, não foi? Porque ele foi criado em Nazaré. Maria estava em Nazaré, estava perto de dar a luz. Você hoje tem o WhatsApp, o Google, tem tudo, né? Mas era uma distância de 120 quilômetros. Não é para olhar agora não, vi que tu olha no celular aí, eu vou chegar, olha. Qual a distância de Nazaré para Belém? Veja lá quantos quilômetros. E Maria, grávida, perto de dar a luz, se sujeitou a montar num jumento, não é? Hoje a gente pega esses ônibus DDD, acha ruim, né? Que é o BRT, né? E quando está quente, calor, né? Você quer conforto. Mas a pessoa Maria no jumento, jumentinho não é mais, né? Olha, a pessoa lá, e ela andar 120 quilômetros para chegar ali, para obedecer a Deus. A princípio não, era obedecer o chamado do César, para que todos fossem se alistar. Hoje o censo vem de porta em porta, né? Era para ir lá, e Maria foi. Então veja, ela estava grávida, chegou até ela, nasceu. Dali foi para o Egito, do Egito voltou para Nazaré. Quanto tempo? Quantos anos? Jesus ainda era criança quando estava em Nazaré. Aí você vê como Deus age, né? Às vezes eu fico pensando assim, por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Tem que confiar cegamente, meu irmão. É como a criança que o pai diz assim: pula, e ele não está vendo, está escuro. Não, vá, pule que eu seguro. Pula. Se for o pai, ele pula. Mas se for outra pessoa, ele pula. Ele sabe lá, não é? Está entendendo? Mas ele confiou, ele foi. Aí eu digo, o povo de Deus, com Moisés, estava no Egito. Olha, do Egito para Jerusalém, né, eles passaram 40 anos. 40 anos, porque estava desobedecendo e tal. Quando ia chegando, volta para 40 anos, um percurso com a mulher grávida, não, quando dá luz é o que chama? Gestante, é gestante? O resguardo, né? Andou para o Egito, depois voltou para Nazaré. Isso foi em quanto tempo? Em 40 anos? Em 80 anos? Em 10 anos? Não, foi rápido. 120 quilômetros, se você olhar no mapa, não é? Se você olhar de Jerusalém para o Egito, também é mais ou menos isso. Mas Deus ficou assim: não, o povo não vai entrar. Mas Senhor, por isso que reclamou de Moisés, a gente estava no Egito, me chamasse vai para lá, e Deus ficou nem. Mas o que importa aqui é que a gente tem que obedecer ao Senhor, o que Ele mandar fazer, e a gente canta isso, né?
o que tu mandar eu farei, e às vezes não faz. Então, meus amados, aqui, para terminar, Deus deu presente para o homem, porque o homem não conseguiu cumprir com os requisitos de Deus para ser salvo. Primeiro veio a lei, mostrando os pecados, mas nenhum homem conseguiu. Aí Deus agora manda o seu Filho Jesus, para cumprir toda a lei, e agora Ele é que é a porta do céu, Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. O homem continua pecando, porque o pecado está enraizado, mas quando a gente peca, corre para Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é Jesus, só Jesus Cristo é o nosso Salvador, só Jesus, primogênito de Maria, José, só Jesus, unigênito de Deus, e ali a família que continua unida, Deus quer que continue. Então obedeça seu pai, obedeça sua mãe, obedeça, né, o pai também, como está lá na carta do apóstolo Paulo, né, para que os pais respeitem o seu filho, não provoque a ele o seu filho, porque a família está também, como a igreja, no coração de Deus. Então no Natal é um momento especial para a gente celebrar o quê? O nascimento de Jesus, e também celebrar a família, certo? Só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas quem não tem Jesus, não entende, aí toma outro rumo. Jesus, o nosso Salvador. Mas quando Maria veio, depois de andar 120 quilômetros, quando chegou lá, não tinha lugar para não, porque todo mundo estava lá. Eita, chega numa porta, não. Chega numa casa, não. Chega no outro, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que não queria dar lugar. E pela lei judaica, se uma mulher tivesse grávida ou num período de menstruação, ela estava impura. Então não podia estar em todo lugar. Então chega uma mulher grávida, não, se ela der a luz aqui, a gente não vai poder participar não, então, não, quero não, ninguém quis. Ela terminou indo com José para um lugar. A mesma coisa acontece hoje, né? Era uma mulher grávida. Hoje Jesus já nasceu. Hoje Jesus está batendo na porta de cada um de nós, como bateu na porta aqui para pegar a coxinha, né? A comida, né? No pobre e outras pessoas que necessitam, e a gente não abre a porta, né? Assim também ele está batendo para entrar no coração do homem, e o homem deixa Jesus não nascer no seu coração. Pense nisso. Vamos cantar o hino 31, lugar para Cristo, porque você que já deu lugar para Jesus entrar, dê lugar para que Ele possa trabalhar, não é, na tua vida, e você possa ser um verdadeiro cristão, trabalhando para o reino de Deus. Hino 31, lugar para Cristo. Este mundo tão vil, um presépio em Belém, tu Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, aos filhos de Adão conceder salvação pela morte em resgate na cruz. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, lugar, ó vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor e te
aprove do mal nos salvar. Mas provaste do fel, do mortejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Ó, que gozo pra mim se disseres assim: um lugar te darei eu nos céus. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Os crentes, baixa a cabeça e ore agora. Você que está participando do culto, que ainda não abriu o coração para Jesus, é a hora de você deixar Ele entrar. Você conhece que Jesus é o Salvador, você conhece que Ele é Deus, você conhece que Ele faz tudo pela sua vida, o ar que respiramos, tudo. Mas você ainda não entregou a sua vida para deixar Ele trabalhar. Se você, nesta noite, quiser abrir o coração para que Jesus possa entrar, encontrar um lugar para nascer no teu coração nesta noite, que você possa declarar isso publicamente. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você veio aqui nesta noite porque Deus colocou no teu coração, porque você já conhece que Jesus é o Salvador. Você veio celebrar o nascimento de Jesus, que tanto faz por nós e por você. Faça alguma coisa por Ele nesse momento. Ele ficará muito feliz, e você ainda mais, se você deixar Ele entrar e nascer no teu coração. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de abrir o coração para Jesus entrar? Se há, né? Levante a mão agora para que eu possa orar por você e lhe ajudar nessa nova vida que começa quando você entrega teu caminho ao Senhor. É um convite que eu estou fazendo em nome de Jesus, e o convite você pode aceitar ou não, mas você pode declarar publicamente ou não. O importante é confessar diante dos homens. Então eu faço o convite e continuo o convite. Ao final do culto você possa declarar isso ao pastor, a algum membro da igreja, ou leve essa mensagem, medite, e quem sabe nos próximos dias você chega aqui e diga: pastor, agora eu quero deixar Jesus. Volte para Jesus enquanto Ele não volta, porque uma vez Ele vai voltar, não mais como Salvador, Ele vai voltar como juiz, e como juiz Ele não vai advogar a tua causa. Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para que abrir o coração, e também apartar de mim para aqueles que rejeitam a salvação que Jesus oferece. E você que já é crente, que está ainda sem poder cooperar ativamente na obra do Senhor, que você possa também dedicar mais na sua obra, na obra de Deus, para que a gente possa expandir o Evangelho. E a Bíblia diz: quando esse Evangelho for pregado em todas as nações, aí será o fim, Jesus vai voltar. Então aceite Jesus, e você que já é crente, vamos trabalhar para que Jesus volte logo e a gente vá morar no céu. Amém?